Olá, Oi? retornamos com os comentários e estamos no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 3 até o 23, nós estaremos aqui fazendo algumas reflexões do que Deus tem falado conosco e queremos compartilhar com vocês. Isso mesmo. Logo no início dos textos de leitura dessa semana, a gente lê que Deus havia dito que o povo de Israel venceria o rei Og, que era o rei de Bazã. Esse rei era o último rei da raça de gigantes refaíns. Ele era muito alto, muito forte. E tem uma curiosidade nessa parte da Bíblia que conta o tamanho da cama dele, desse rei, para que a gente pudesse ter uma ideia do tamanho dele. E qual era o tamanho da cama dele, Silas? Era mais de 4 metros, então é o dobro do tamanho das nossas camas, né? Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, para ter uma ideia do quão grande era esse gigante. E Deus havia dito então que o povo de Israel venceria esse gigante. Às vezes nós temos gigantes na nossa vida que são tão grandes que realmente parece que nós não temos como vencê-los. Mas quando Deus promete que vai estar conosco e que vamos vencê-los, é porque isso vai acontecer. E foi o que aconteceu. Eles venceram o rei Og, o rei de Bazã, aquele gigante tão temido. Então Moisés continua e na fala dele, ele afirma que ele pediu para Deus para ele ir até a terra prometida, mas Deus falou que ele só poderia subir numa montanha e olhar de longe, muito longe, a terra prometida, aquilo que o povo por 40 anos estava caminhando, esperando para adentrá-la. E Moisés precisou se contentar em ver a terra prometida lá do alto, mas não acessar, não entrar nela, não atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. E nós queremos entrar um dia na terra que Deus tem nos prometido, que é a nova Canaã, que é lá no céu. A gente quer entrar nessa terra e a gente não quer apenas avistá-la de longe. Lá em Apocalipse fala já como vai ser essa terra que Deus está preparando para a gente. Então, se a gente apenas ler o Apocalipse e ter uma ideia de como seja, digamos que seria como subir nessa montanha e avistar de longe. Mas a gente não quer apenas avistar de longe, a gente quer acessar essa terra prometida que Deus tem para nós. E isso só pode acontecer através de Jesus Cristo. Ele disse que está preparando um lugar para nós, para aqueles seus filhos que os recebem na vida dele. Então, a gente tem essa oportunidade de sermos seus herdeiros, seus filhos e um dia habitar na terra prometida com ele. É interessante o que a Raquel está falando, porque todos nós temos um descontentamento quando nós perdemos alguém querido, por exemplo. Nós não aceitamos a morte, nós não entendemos isso, e realmente Deus colocou para nós, no nosso coração, a busca pela eternidade. Nós não queríamos ter fim. Essa situação é porque nós queremos estar com Ele. Ele nos dá a oportunidade a todos para que, assim como a Raquel falou, aqueles que creem no que a Bíblia está falando, desde o início, desde Gênesis até concluir em Apocalipse, o plano da salvação para nós passarmos a eternidade com Deus. E Ele faz todas as coisas com propósito, mesmo se nós entendermos algo interessante que acontece no relato de Moisés, ele já muito idoso, ele já estava quase ali, estava no final da vida dele quando ele avistou a terra, mas a Bíblia diz que Moisés enxergava muito bem. Então é tão interessante isso, porque Hum. talvez você já pode ter imaginado: "Ah, mas ele era idoso, talvez ele não enxergava bem", mas Deus, ele garantiu essa situação para que ele visualizasse muito bem. Então, com certeza, ele deve ter compartilhado com o povo, dizendo daquilo que ele tinha avistado, de quanto que ele tinha se maravilhado e almejava, como a Raquel falou, estar naquele lugar. Bom, então, Deus disse a Moisés que quem seria o seu sucessor seria Josué. Então, ele deveria encorajar Josué e incentivar Josué, porque ele estaria à frente na conquista da terra prometida. Aí, Moisés passa a lembrar a Josué e ao povo
tudo que eles tinham vivido no deserto até aquele momento e relembra muitos fatos e a lei. Ele vai relembrando toda a lei. Ele relembra coisas positivas e coisas negativas, para o povo entender também, ele ser lembrado como um aviso muito destacado, assim, uma letra bem grande, né. Certamente Moisés estava falando bem alto para eles lembrar o porquê eles terem caminhado 40 anos, porque eles abandonaram a Deus, porque eles negaram tudo aquilo que eles tinham visto saindo do Egito, os milagres que Deus fez, e Deus trouxe julgamento sobre eles. Então é muito importante nós lembrarmos disso, vermos que cada um de nós, em algum momento, podemos estar se distanciando de Deus, Ele está sempre nos chamando para que nos aproximemos dEle. Então, nessa continuidade dessas lembranças, Moisés, ele afirma várias leis, mas uma que nós queremos destacar é sobre amar o Senhor de todo o coração. É algo que é repetido e vamos destacar que Jesus falou isso, resumiu todas essas leis, tudo isso que nós estamos escutando. Primeiramente, ele colocou como amar o Senhor todo o coração. Em Mateus tem escrito isso, nos evangelhos fala sobre isso. Então, isso é muito importante nós lembrarmos aqui, porque tem uma conexão com o Novo Testamento, com aquilo que Deus espera de nós nos dias de hoje. Sim, e ele também lembra o povo do período do maná, que ele sustentou o povo com o maná. Mas ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é como o maná. Ele é o nosso alimento e a gente precisa se alimentar dela. E é isso que a gente tem proposto nesse canal, a gente se alimentar desse maná que vem do céu, da palavra de Deus. Embora eu tenha comentado sobre o julgamento de Deus ali no deserto, assim como nos dias de hoje, Deus pode nos chamar a atenção, pode nos disciplinar em alguma situação, porém, Ele não deixou o povo passar necessidade ali. O texto destaca que eles nem mesmo os pés ficavam inchados, os seus calçados não se gastavam, as roupas não se estragavam. Então isso é impressionante, porque se você parar para pensar, as nossas vestimentas, num dia de muito calor, não sei se já aconteceu com você ficar com os pés inchados, muitas vezes eu e a Raquel também, se a gente caminha muito tempo, fica muito tempo em pé, acontece isso. Então vocês imaginam assim num deserto, num calor, numa situação que a gente não consegue muitas vezes imaginar que eles passavam ali, naquela região, Deus estava sustentando eles. E essa foi mais uma prova da fidelidade, da provisão de Deus. Às vezes temos grandes desafios pela frente e precisamos lembrar desse histórico de fidelidade de Deus, que Ele já proveu e vai continuar provendo. Outra parte que eu gosto de destacar é que Deus falou para o povo de Israel que eles eram como a areia do mar, porque eles se tornaram um povo muito numeroso. E isso foi o cumprimento de uma outra promessa que Deus havia feito para Abraão, antes de ter o filho Isaque. Quando ele esperava aquele filho, Deus dizia que a descendência dele seria como a areia do mar, seria uma descendência muito numerosa. E naquela época parecia impossível isso acontecer, porque Abraão e Sara não tinham nem sequer um único filho. E depois disso veio o Isaque, e aí agora, nesse texto, a gente percebe que se cumpriu aquela promessa, que a descendência de Abraão se tornou tão numerosa como a areia do mar. E Deus estava provendo as leis, então Ele estava provendo aquilo que Ele esperava que o povo fizesse. E Ele espera que nós passemos isso para os mais novos, aquela geração que vem. Então nós precisamos compartilhar aquilo que Deus está falando conosco. E eles faziam isso, eles passavam de uma maneira ali oral o tempo todo, repetindo para que as pessoas tivessem isso no seu coração, aquelas palavras. Então é necessário nós investirmos tempo, tempo de qualidade, em buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e esperar, questionar Ele, e esperar para que Ele fale a cada um de nós. Porque isso que nós estamos comentando aqui, conforme nós lermos e relermos o mesmo texto, Deus sempre vai trazer uma mensagem ao nosso coração, ao seu coração, porque a palavra é viva.
Moisés também fala sobre que o povo tinha duas opções. Uma delas era escolher a bênção e a outra opção era escolher a maldição. A escolha da bênção seria seguir os caminhos de Deus, seguir os seus ensinamentos. E a escolha da maldição seria eles abandonarem a Deus e adorarem outros deuses. Ele, então, dá essas duas opções a nós todos os dias. Nós temos a opção de seguir a Deus e sermos abençoados, ou de não seguirmos a Deus, nos afastarmos dele e não termos sobre nós a bênção dele e termos a maldição, então. Bom, são duas opções que estão à nossa disposição diariamente. Entre essas recomendações, tudo que Moisés estava passando para o povo, há várias situações ali de festas que nós já comentamos em outros vídeos, que ele relembra da importância de como gerenciar todo esse povo, que viriam juízes, tantas situações que o povo precisava, mas também de ordem financeira, porque é muito importante isso, todos nós sabemos o quão importante é organizarmos a questão financeira para podermos avançarmos naquilo que nós temos na nossa vida, e Moisés lhe dá ordenanças de Deus para aquilo que ele espera que nós façamos com os nossos recursos. Uma delas é o dízimo, na verdade é retornar a Deus uma parte, porque entendemos e a Bíblia deixa clara que tudo é dele. Nós estamos respirando porque ele permite, nós cremos que Deus criou os céus e a terra, tudo está sob o seu governo, e de uma maneira como uma forma de nós entregarmos a Ele como uma adoração. Ele espera, Ele nos convida para fazermos isso. E com esse ato de coração, Ele acaba nos abençoando. Não por uma troca, não porque nós damos como se fosse um investimento, nós vamos receber o dobro. A Bíblia não fala disso. E lembramos desde o Antigo Testamento, essa incentivo ao povo de entregar de coração aquilo que eles estavam recebendo da terra, pelo que Deus estavam dando para eles devolviam ao Senhor. E ele também destaca outros princípios de finanças, que seria sobre sermos generosos, sobre não aceitarmos suborno e sobre emprestarmos a quem nos pede. São outros princípios ali que estão presentes nesse texto de Deuteronômio. Então, assim como Moisés teve a missão de encorajar e incentivar Josué, o seu sucessor, a gente também quer encorajar e incentivar vocês a continuarem buscando a Deus, a continuarem lendo a Bíblia e conhecendo quem Ele é. Um grande abraço, Deus abençoe ricamente. Tchau, tchau! Tchau.